Pessoal, sejam bem-vindos. Esta é a segunda série de lives promovidas aqui pela Bet Online, na plataforma Mais, uma edtech parceira das escolas na construção do futuro da educação. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né, peço que todos fiquem bem confortáveis aí, né, pegam um cafezinho ali para curtir esse momento que eu acho que vai ser bem legal. E desde já dizer que o nosso chat já vai estar disponível para perguntas, caso, à medida que o nosso bate-papo vai se desenrolando aqui, você tem alguma dúvida, pode mandar para o nosso chat. E também, desde já convido para vocês visitarem o nosso stand do A Mais, aqui da plataforma A Mais, aqui na Bet, e também a gente tem disponível uma consultoria de Olimpíadas Científicas aí, gratuitas. Acho que também é um belo momento aí para vocês se interarem, se aproximarem um pouco mais aí desse tema que a gente vai desenvolver aqui nesse bate-papo. Bom, a nossa conversa hoje é sobre como a tecnologia pode ser uma aliada, né, nas escolas, né, no que diz respeito às Olimpíadas do Conhecimento. E, além de mim, Marco Vieira, né, que sou head pedagógico aqui na plataforma Mais, estão aqui comigo, né, o Rafael Alves, engenheiro eletrônico, com experiência em direção pedagógica, né, e financeira de escolas, né, da rede Inspira Educadores, e também o Luan Marins, né, que também é uma baita experiência aí pedagógica. Ele é um historiador, né, e atua aí na gestão escolar, na coordenação pedagógica também da rede Inspira Educadores. E para fechar aí nossa tríade, né, comigo 4, né, de pessoas especiais aqui dessa live, a gente tem a Adriana Selga, diretora da Escola Centro Educacional Primeiro Mundo, que vai trazer para a gente aí uma visão sobre a educação aí nas Olimpíadas Científicas, aí, como é que funciona aí, Adriana, essas Olimpíadas dentro da escola, um trabalho belíssimo que você faz aí no Primeiro Mundo, 10 anos de experiência, 199 medalhas só no ano passado. Conta aí para a gente como é que é isso. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui, né, e compartilhar desse assunto que é tão importante, né, na vida da escola e que, assim, me anima muito poder falar disso, pelos resultados que a gente realmente tem alcançado, né, na escola. Até quero fazer uma pequena correção, recebemos mais 2 medalhas anteontem. Opa! Esse número, referentes ao ano passado, esse número já passou para 201 medalhas, então realmente um sucesso. Estamos muito felizes, né, com esse resultado. Mas, para além disso, né, há muitas outras vantagens e benefícios, na verdade, né, de desenvolver uma cultura olímpica dentro da escola. A gente pode enumerar diversas, né, e eu vou apenas trazer algumas aqui que eu penso que são as mais impactantes na vida da escola, pensando, né, no ponto de vista pedagógico. A primeira é o crescimento intelectual do aluno que participa de Olimpíadas, né? O fato de ele ter contato com conteúdos que estão fora do currículo escolar é um fator importantíssimo para que ele realmente seja despertado a aprender sobre outros assuntos, sobre outros temas, para além daqueles que são trabalhados na sala de aula, né? Porque as Olimpíadas, elas não seguem o currículo escolar, né? A ideia das Olimpíadas é realmente difundir conhecimento. Então, a própria prova, muitas vezes, é um instrumento que traz uma série de informações, uma gama de conhecimentos, né? Enquanto o menino faz a prova, ele está também recebendo ali conhecimento e está crescendo intelectualmente. Além disso, tem a variedade da linguagem avaliativa, né? Aqueles alunos que são acostumados a fazer as provas na escola têm uma linguagem própria, não é? Quando você parte para uma Olimpíada científica, você passa a ter conhecimento ali de outras nuances, de outras linguagens, de outros tipos de propostas avaliativas, e isso enriquece o currículo do aluno, né? Então, vai preparando ele para tantos outros testes e exames que ele vai fazer, né, no decorrer
da vida dele, né? Aprende a lidar com o tempo, aprende a controlar o próprio tempo, a preencher gabaritos. Então, assim, é uma riqueza muito grande do ponto de vista do crescimento intelectual para esse aluno. Mas também podemos destacar também a oportunidade de desenvolver nele, por meio da participação nas Olimpíadas, as habilidades socioemocionais, né? Que hoje já é uma exigência da nossa base nacional curricular. É muito importante pensar que não é fácil para um aluno se submeter às provas, aos exames de Olimpíadas. Ele precisa ter coragem para isso, né? A escola tem um papel importantíssimo no sentido de encorajá-lo, né? E desmistificar aquela ideia de que Olimpíadas científicas foram feitas apenas para alunos que têm um padrão muito elevado de notas, né? Então, quando a gente consegue quebrar isso aí, né, derrubar essa barreira para o aluno, então ele começa a ter coragem de se expor e aprende a lidar, inclusive, com frustrações, porque é sim uma competição. Então, às vezes ele será premiado e outras vezes não. Então, saber lidar com isso também, desenvolver resiliência. Poxa, dessa vez eu não recebi medalha, mas eu vou me esforçar mais, eu tenho chance na próxima, ou numa outra Olimpíada, às vezes não vai muito bem em Olimpíadas de Matemática, mas nós temos as Olimpíadas de História, nós temos de investimento, nós temos tantas áreas e tantas possibilidades. Então, desenvolver também essa capacidade no aluno é muito importante. Engajamento é um outro ponto que não pode deixar de ser destacado quando se fala em Olimpíadas, né? Eu costumo dizer que alunos que desenvolvem uma cultura olímpica são alunos que você não precisa colocá-los para estudar. Eles não estudam para a prova, eles não estudam para passar, eles estudam porque eles têm interesse em aprender. Então, esse é um ponto muito importante, porque você torna o aluno protagonista, né? E corresponsável por sua aprendizagem. E isso muda tudo na vida de um aluno. E, por fim, e não menos importante, as Olimpíadas se tornaram, né, nos últimos anos, uma porta importantíssima para acesso ao ensino superior, né? Algumas universidades brasileiras já estão utilizando os resultados olímpicos como parâmetro para dar aprovação, né, e abrir vagas para os alunos nos seus cursos, né? Então, é muito importante pensar nisso, que além de trabalhar o seu próprio conhecimento durante tantos anos fazendo Olimpíada, de certa forma, ele já está abrindo também as possibilidades, né, futuras para um ensino superior. As faculdades brasileiras estão abrindo vagas e quando a gente pensa em faculdades estrangeiras, universidades estrangeiras, a gente sabe que Olimpíadas científicas funcionam como uma titulação, né? Então, alunos que fazem Olimpíadas no decorrer de toda a sua vida escolar têm mais chances de ter acesso também ao curso superior em universidades estrangeiras. Então, assim, são muitos os benefícios, né, de desenvolver na escola essa cultura olímpica, tanto para o aluno como para a própria escola, que passa a contar com um número de alunos engajados, alunos realmente interessados em aprender, e isso facilita, né, todo o processo. É tudo que a gente quer, é aluno estimulado para aprender na escola. Com certeza, Adriana, muito legal essa explicação, essa visão aí, conhecer um pouquinho do trabalho que vocês fazem. Aqui também o Luan e o Rafael na Rede Inspira, né, que é uma das maiores redes de educação do país, está em todas as regiões, né, do país, tem escolas em todas as regiões do país. Imagino que a Adriana falou sobre o grande desafio de implementação numa escola, né, ou numa unidade ali. Qual é o tamanho desse desafio no Brasil, né? Como é que a tecnologia também pode ajudar a vencer esse desafio? Luan, pode começar, depois Rafael pode completar, vamos fazendo esse bate-bola aqui legal. Bom, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto tão gostoso, tão importante.
E as trocas são sempre interessantes, né? Estava aqui a Adriana falando tão emocionada do projeto na sua escola. Eu estava aqui já anotando várias coisas que a gente já vai, vários insights que a gente já vai tendo. Eu espero que vocês aí também estejam gostando e colocando várias perguntas aqui para a gente no chat. Vão participar. Bom, Marco, do ponto de vista de uma rede, né, de uma implementação, ou até mesmo da funcionalidade da tecnologia com a Olimpíada, eu considero fundamental o aspecto de democratizar e desmistificar o aspecto da Olimpíada apenas para um nicho especial de alunos. O que eu quero dizer com isso? Né? Quando a gente entra em sala de aula para divulgar uma Olimpíada ou para falar dela, existe uma reação natural ali de grande parte dos alunos que isso não é para mim. Né? Olimpíada do Conhecimento, esse próprio nome já é um nome bonito, né? Pomposo, então que já traz uma carga ali dramática para aquele aluno que diz, olha, não, isso é para aquele aluno ali que ele é o bom, ele é o aluno que se destaca, aquilo ali é para o outro, não é para mim. Quando você traz isso para o universo tecnológico, você permite que esse aluno, além de ser protagonista do seu próprio conhecimento, ele passa também a participar dessa aula sem, no imaginário dele, estar exposto a, por exemplo, uma sala de aula onde o professor vai fazer uma pergunta e, de repente, ele não vai saber responder. Porque é isso que ele pensa, né? Se você o convida para uma aula, não, vem fazer uma aula teste, vem conhecer um pouco sobre a Olimpíada num contraturno, por exemplo. A primeira coisa que ele imagina, eu vou para essa aula, vai que o professor faz uma pergunta e eu não sei responder. Quando você traz isso para o universo online, não tem essa questão. Né? Ou então, quando o aluno pode pensar, mas se eu tiver uma dúvida, ela pode ser muito boba, né? Os alunos, de maneira geral, sempre têm o imaginário de que a dúvida dele é boba e eles não fazem. Né? Tanto é que pais e educadores têm um mantra que não vá para casa com dúvida. E aí o aluno tem medo. E em casa, com uma tecnologia, com uma vídeo aula gravada específica para a Olimpíada, o aluno pode voltar, pausar, ir um pouco mais adiante se aquele conteúdo da Olimpíada ele já domina. E isso vai fazendo com que o aluno, aos poucos, conheça essa Olimpíada e entenda que, apesar do nome, Olimpíadas Científicas, elas não têm nada demais. São um desafio, precisamos nos preparar, porque como toda Olimpíada exige preparação, exige treino, exige uma rotina de estudos, sim, mas que ela é para todo mundo e que ele pode participar tranquilamente. Então, esse ponto, para mim, é o ponto mais importante quando a gente pensa em aliar tecnologia ao tema Olimpíada. E aí, para além disso, um outro ponto que eu toquei também, que eu acho fundamental, é tornar o aluno protagonista do seu próprio conhecimento. Porque a Olimpíada, e aí a gente precisa retomar lá quando a gente olha os editais, todo o edital de Olimpíada tem por objetivo divulgar a ciência, divulgar aquela área do conhecimento. Então, como premissa básica, ela quer ampliar a visão de mundo do aluno. Então, por meio da Olimpíada, o aluno tem acesso ali num enunciado a uma informação que ele fala, engraçado, isso eu não conhecia. E aí, com acesso à internet, com acesso à tecnologia, ele vai buscando essa informação vai levando uma outra. Quando a gente vê, o aluno começou olhando para isso, para um universo muito pequeno, e agora ele já está com esse universo extremamente expandido. E aí, aqui na Inspira, nós temos a vantagem de sermos parceira do A+, e com todo esse apoio tecnológico, é curioso a gente, né, já tivemos aí algumas Olimpíadas sendo realizadas em 2021, e quando a gente para olhar os números de 2020 comparado a 2021, nós já temos um número muito maior de alunos participando das Olimpíadas do que nos outros anos, né? Se a gente pensar 2019, que era um ano sem pandemia, vamos colocar assim.
Por quê? Os alunos tiveram acesso a essas aulas gravadas, a esse conteúdo gravado, então puderam aos poucos perder esse medo, foram quebrando essas barreiras que a Adriana colocou ali, foram trabalhando esse emocional, que também é muito importante, e resolveram ousar. Como essas Olimpíadas também estão sendo online, interessante é que o aluno aliou a preparação dele, que foi online, com uma prova que também vai ser realizada online. Isso foi um ganho muito importante para nós e a gente acredita que até o final do ano esse número só tende a aumentar, porque quanto mais os alunos participam, mais possibilidade eles enxergam, mais capazes eles se veem, e assim a gente vai criando uma cultura muito orgânica de olímpica dentro da escola, como foi muito bem salientado pela Adriana. Gente, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, participando. Eu vou completar o que o Luan trouxe, né? O Luan trouxe essa grandeza do desafio adaptativo, né? Porque às vezes a gente tem o aluno que já está mais por dentro do acontecimento e ele quer estudar algo que está mais para frente, né? Então, se você coloca algo muito básico para ele desestimula. Então, a gente sabe, né, desse desafio. E a gente tem também a questão do aluno que está aprendendo, então ele precisa desenvolver um pouco mais, como o Luan colocou. Mas eu acho que a tecnologia, Marco, Adriana, Luan, ela consegue ajudar a gente em 2 pontos. Um, que é o ponto operacional. Não é fácil operacionalizar um projeto olímpico, né? Você precisa, muitas vezes, de um preparo do professor, que é totalmente diferente para o preparo que ele vai ter para trabalhar no que a gente chama de turma regular, né? Então, assim, o professor precisa separar um tempo para se preparar, as questões são diferentes, as questões são mais complexas. Além disso, a gente fala sobre experiências, e aí quando a gente lembra, né, de Olimpíadas, mesmo história, né, que tem dinâmicas distintas, a Olimpíada de Química, Física, Biologia, que é um pouco mais óbvio você falar de experiências, né? São todas experiências. Você consegue trabalhar isso na tecnologia de uma maneira mais fácil, com recursos distintos do que quando você está no dia a dia da sala de aula, né? O preparo de simulados. É importante você preparar o seu aluno para participar das Olimpíadas, né? É óbvio que o seu aluno quer chegar numa fase nacional, quer chegar numa fase internacional, né? O aluno, ele entra ele se desafiou, mas assim, com certeza, né? Tem aluno na sua escola que está buscando esse desafio de uma nacional, de uma internacional. Então, você conseguir montar, provas, montar simulados, né? Como o Luan colocou, aqui na Inspira nós somos parceiros da Plataforma Mais, e a Plataforma Mais traz para a gente essa possibilidade. Na OBA agora, por exemplo, a gente está fazendo a preparação dos nossos alunos, mas a gente recebeu pronto as videoaulas, a gente recebeu pronto exercícios, a gente recebeu pronto simulação. Então, tudo isso ajuda a gente a não ter que se preocupar no detalhe, porque a gente está falando que um expert, né, se desenvolveu, atuou, preparou, organizou para trazer tudo isso para a gente. Então, olha a facilidade que você ser parceiro de uma plataforma ou como a tecnologia traz para a gente. E óbvio, gente, que o outro fator acaba sendo um fator financeiro, né? Quem dera a gente que a gente tivesse recurso infinito nas escolas para poder estar com um pátio pintado bonitinho, com a quadra arrumadinha, ter vários projetos, sala maker, mas a gente sabe que, infelizmente, essa não é uma realidade. Então, a gente precisa se adequar nesse sentido. Então, acaba que quando você tem essa solução tecnológica, ela acaba, às vezes, sendo muito mais em conta do que se você for montar algo independente, né? Então, eu acho que a tecnologia ela consegue ajudar a gente nesses 3 fatores, né? A democratização e a adaptividade que o Luan trouxe, essa parte operacional, ajudar a gente a estruturar, e a questão financeira. Marco. Legal, Rafael e Luan, essa visão é bem interessante para a gente aí da escola e me faz lembrar quanto que a gente avançou, né, desde a época em que eu participei, né, de Olimpíadas, né? Hoje eu também estou aqui como um testemunho aí olímpico, né? Fui aluno de Olimpíada, né, preparativo para a Olimpíada,
e tive a oportunidade, né, na minha cidade, de participar da primeira Olimpíada Brasileira de Astronomia. Fui medalhista nessa Olimpíada, fui para uma etapa internacional e onde o grupo conseguiu também uma medalha, e eu acho que essa experiência, eu preparando aqui para essa live, né, esses dias, eu estava lembrando, né, de como é que foi o impacto que essa experiência trouxe na minha vida. Eu queria dividir um pouco isso com vocês que estão aqui acompanhando a gente, né, para que você entenda talvez um pouco mais da dimensão que vai além de uma competição, além de receber uma medalha em si, né? A medalha é importante, ok, é legal, mas ela, na verdade, ela premia um trabalho, né? A gente nunca pode esquecer disso, que ela premia um trabalho. Em 98, né, entreguei minha idade aqui, né, quando teve a primeira Olimpíada, né, só existiam basicamente a de matemática, né, e acho que a física estava engatinhando, a de química estava começando a ter uma ideia de nacional ali, mas a Olimpíada me trouxe, na verdade, um contato mais próximo com a ciência, que é o objetivo das Olimpíadas. Foi através da Olimpíada que, pela primeira vez, me passou na cabeça ser um cientista, né? Porque ao viajar lá para a Internacional, que foi na Rússia, né? A gente ficou ali, o grupo olímpico, né, brasileiro ficou hospedado num lugar que era próximo do maior radiotelescópio do mundo, né? E ali a gente teve contato com muitos cientistas. Então eu vi o dia a dia de um cientista de perto, conversei com eles, né? Tive a oportunidade de trocar. E no ano seguinte, né, quando eu já estava de volta ao Brasil, né, no ano seguinte eu tive a oportunidade de participar da segunda Olimpíada e também aconteceu uma coisa maravilhosa, que foi a minha primeira experiência docente, que eu tenho em mente, assim, né? Como assim? Devido ao resultado dessa primeira Olimpíada, na minha cidade fizeram vários reportagens, né, matéria, fiquei um pouco famoso, que isso também é uma coisa legal para um jovem, né, ser reconhecido por um resultado de estudo, né? Isso é muito forte na vida de um jovem, né? Você saber que existe também um reconhecimento pelo estudo, né? E aí, devido a isso, alguns alunos vieram para a minha escola para estudar na minha turma, para que eu pudesse orientar, né, eles a estudar para a Olimpíada, se preparar para a Olimpíada. Isso aconteceu com um colega de turma, e ele também foi medalhista da Olimpíada e também foi para a Internacional. E aí, o que é interessante nessa história é que ali foi o primeiro momento que eu senti o que alguns professores aqui que estão assistindo a live, né, vão reconhecer, que é a alegria que você tem quando você contribui com o crescimento de uma outra pessoa. Então, como ali os tempos eram muito próximos, né, a conquista da medalha do meu aluno, né, digamos assim, com a minha conquista, que foi no ano anterior, eu pude comparar e dizer, nossa, como é que eu estou tão mais feliz com a conquista dele do que com a minha, né, do ano passado. Então, essas coisas foram moldando a minha personalidade, né, e me direcionando, né, para um futuro onde eu atuei na área de pesquisa durante muito tempo. Sou pesquisador, assim, no meu sangue, né, corre pesquisa, corre o método científico, mas, ao mesmo tempo, também corre a educação, né, e eu acho que essas coisas elas não precisam estar separadas, né? Elas não precisam ser ou uma coisa ou outra. Na verdade, a gente, quando trata de educação, né, a gente tem o cunho de pesquisador também, eu acho que tem como a gente aliar os dois caminhos, e foi basicamente assim que a minha carreira se deu. E eu acho que isso é bastante importante para os alunos, né, que possam se conectar com essas ciências, que tem uma ciência que ele fala, nossa, eu gosto demais disso, mas nunca falam na escola, né, como a Adriana falou, é um currículo à parte, né, um currículo um pouco mais, ou até fala, mas fala de uma forma mais superficial, ele gostaria de aprofundar, né? Existe a Olimpíada de Neurociência, né, um negócio assim
sensacional, né? E aí, trazendo para o nosso contexto também, algumas dessas Olimpíadas, elas acontecem no formato digital. Então, algumas fases das Olimpíadas acontecem no formato digital. Então, mais um motivo para a gente já pensar nessas soluções digitais, né, em como ambientar o aluno, como preparar ele a realizar um exame, um teste no formato digital. Isso também tem um ganho, né, ao trabalhar com uma plataforma digital. Então, acho que agora recebi aqui da produção uma pergunta, né, que fizeram aí. Marlene mandou uma pergunta aqui. Vamos ver como melhorar o engajamento dos alunos oriundos de escolas públicas. Pergunta do público: como melhorar o engajamento dos alunos oriundos de escola pública? Alguma ideia aí, o pessoal quer responder? Quem quer responder? Eu vou responder. Eu acho que engajamento está sempre relacionado com você deixar o aluno confortável. Então, assim, você não vai querer fazer algo que te deixa desconfortável. Então, o aluno da escola pública, às vezes, ele já vem com a mente achando que não é capaz de fazer aquilo, pelo estigma que existe da diferença de preparo entre uma escola pública e uma escola particular. Então, eu acho que o primeiro momento, né, que a gente tem que fazer é provar para aquele aluno que, independente da origem dele, ele é capaz de participar. Você quer completar, Luan? Eu queria, Rafael. Rafa, acho que você trouxe um ponto super interessante, que é, primeiro, quebrar esse estigma que existe sobre esse menino, sobre essa escola, sobre essa educação que ele recebe, de que ele não vai chegar, de que esse universo não é para ele. Acho que a primeira coisa que a gente precisa é desmistificar, e existem exemplos, né, de medalhistas que têm trajetórias certamente parecidas com a dele e que chegaram a ser medalhistas. E um outro ponto que eu queria complementar o que a gente precisa tirar também é o estigma da prova. Quando a gente diz que é uma prova, isso para o aluno traz uma memória, né, traz uma carga dramática para ele, porque prova lembra nota, nota lembra alguém te dando algum feedback daquilo, e de repente não é bom, né, porque depende da nota. E o que eu costumo dizer para os alunos quando converso sobre a Olimpíada pessoal, aqui se você foi bem, ótimo. Se você foi mal, tudo bem também. Ano que vem, você vai ter uma outra oportunidade e você vai estar melhor do que a que você enfrentou nesse ano, sem sombra de dúvida. Então se desafia, vamos fazer juntos. E é fundamental que os professores estejam conscientes da sua importância nessa trajetória. O aluno vai ver no professor dele se ele é realmente capaz de chegar lá, porque quem passa essa credibilidade é o professor. Então, ter uma equipe que também acredite nesse menino, que também acredite na Olimpíada, é fundamental para a gente conseguir esse engajamento. Perfeito, Luan. Eu ia tocar nesse ponto também, só para complementar a fala de vocês, que foi perfeita, sobre a questão de montar, na verdade, uma trilha, né, de preparação, né? Não simplesmente preparar para a prova da Olimpíada oficial, né, mas criar, talvez, Olimpíadas internas da escola, como uma etapa anterior, né, para você já ir trabalhando aquele sentimento olímpico, né, e ele entender que a prova é uma etapa do processo e não o final, né, de tudo, que, na verdade, a preparação é muito mais importante, né, a preparação é muito mais relevante para o desenvolvimento das habilidades dele do que, efetivamente, a prova final. Eu acho que é isso. Marco, e é importante reconhecer também, tá? Exato. É importante reconhecer que o caminho é realmente importante. Legal, é isso. Está chegando ao nosso final aqui, né? Foi um bate-papo muito
muito legal aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui e dos nossos palestrantes aqui. Muito obrigado. Espero que tenha sido produtivo para todos aí do outro lado. Um abraço a todos. Boa tarde. Até mais. Boa tarde, obrigada.